que teve muito a ver com aquilo que disse ontem. É um jogo que ia ser difícil, com características de muito físico, muito repartido, mas olhando para os 2 minutos, acho que a vitória senta bem aquilo que disse. Sim, acaba por assentar, porque a verdade é que nos momentos em que nós conseguimos ter a calma e o discernimento de jogar com o critério que queremos e que, de certa forma, temos vindo a mostrar em crescendo ao longo do campeonato, conseguimos ser muito perigosos e conseguimos ter oportunidades. Agora, olhar para esta equipa do Casa Pia e perceber que o João tem feito um excelente trabalho, mas também acaba por ser um pouco uma equipa em crescimento. Agora, há uma identidade e há algo que eles têm que é muito vincado, que é a forma como estão preparados para aproveitar todo e qualquer erro dos adversários. E a verdade é que nós cometemos demasiados erros e, de certa forma, fomos sempre alimentando a equipa do Casa Pia com oportunidades, fazê-los crescer também do ponto de vista mental, fazê-los acreditar que era possível fazer golos ao Moreirense, a forma um pouco desligada como acabamos por sofrer o primeiro golo. E é também olhar para isso e entender que, por um lado, faz parte do nosso processo de crescimento, algo que não é para dramatizar, é algo para interiorizar, consciencializar e trabalhar sobre isso. Perceber que há um chip muito dentro de cada um que liga para ir jogar a Alvalade, que depois tem que mudar para jogar com o Casa Pia. Perceber que a semana foi uma semana diferente, onde nós praticamente não fomos ao campo, tivemos que preparar o jogo de outra forma. E não digo isto no sentido de ser uma desculpa, é algo que é factual, mas é algo que eu disse aos jogadores com o qual nós temos que lidar, porque faz parte da nossa realidade e, portanto, é também trabalhar sobre estes aspectos, algo que não está relacionado com o passe e com a recepção, mas está relacionado muito mais com a dimensão mental, com a gestão do próprio grupo, com a cobrança do próprio grupo, uns aos outros, porque eu acho que efetivamente se tivéssemos tido se calhar a tranquilidade e a frescura mental e física de outros jogos, poderíamos ter tornado o jogo mais simples, porque errando menos estávamos automaticamente a criar mais dificuldades à equipa do Casa Pia, porque aquilo que acabámos por fazer ofensivamente acho que acaba por ser suficiente também para poder aproximar-nos da vitória. Portanto, descrevendo um pouco o jogo, acho que acaba por ser um bocadinho assim. Próxima questão. Força, Francisco. Para a final, ele acaba por oferecer um bocadinho mais a bola ao Casa Pia, que foi mais para cima depois já do 2-1. Pergunto se foi algo também intencional derivado dessa incapacidade física neste momento que o Moreirense estava nesta parte final, ou se, por outro lado, também ficou contente por a equipa conseguir, sob pressão, conseguir defender o Flamengo. Não, lógico que é interessante termos conseguido, porque na prática não sofremos, mas a verdade é, se eu digo aqui muitas vezes que não é para o resultado que eu gosto de olhar, tenho que olhar é para o processo, e o processo fez com que o Casa Pia tivesse oportunidades claras de gol nessa fase, e portanto uma coisa é, para já nós nunca queremos estar tão baixo, é algo que não foi premeditado, mas é algo que acontece devido a múltiplos fatores, nomeadamente a questão física, ainda que eu honestamente nunca tenha sentido que a equipa estava desgastada fisicamente, que as pernas não davam, eventualmente só o Schettino aqui nestes últimos minutos, onde já estava ali com algumas câimbras, mas não posso dizer que senti que a equipa esteve muito cansada, não estava a conseguir dar resposta, foi por isso que fomos para trás. Acho que é um conjunto de tudo, onde entra também um bocadinho a parte mental, e lá está, é algo que acontece, que nós não gostamos, que temos que trabalhar sobre isso e que vem também com a maturidade que a equipa vai ter para jogar os diferentes momentos do jogo, porque este momento em que se está pela vantagem mínima, com o jogo a aproximar do fim, uma equipa que já estava numa fase em que tinha 3 torres na frente, um jogo muito direto, inconscientemente nós sentimos que precisávamos colocar o Gilberto para conseguir igualar os duelos na nossa linha, não necessariamente para empurrar a equipa para trás, mas automaticamente eles lá dentro também veem um terceiro central a entrar, também lá está, é muito multifatorial, não é algo que seja premeditado, é um desafio que nós temos também enquanto equipa, conseguir controlar melhor o jogo com bola, perceber que ok, o 2-1 é bom, não podemos correr riscos desnecessários, mas ao mesmo tempo temos que querer ir sempre atrás do terceiro golo, muito mais pensar do que não podemos sofrer. É assim que nós queremos olhar para as coisas. Agora lá está, isto leva tempo, não acontece de um dia para o outro, e o mais importante sem dúvida eram os 3 pontos, e portanto estamos de parabéns por isso. Próxima questão.
Tiago, força. Perguntava-lhe o que é que realmente significa classificar os jogos em casa, 4 vitórias. Já disse que o mais importante dos resultados é o processo de jogo, mas a equipa acaba bem terminar a jogada em quarto lugar. Pergunto-lhe se nesta fase do campeonato esperava ver a Moreira se tão alto na tabela. E o que é que isso significa também em termos de responsabilidade? É mais um desafio mental, ou seja, a equipa está tão bem classificada e ter de lidar com isso no dia a dia para tentar manter o nível. Eventualmente, mas lá está, nós tentamos ao máximo, e isso é algo que eu pessoalmente acredito e que eu me identifico, não me serve de nada estar a olhar para a classificação nesta fase. E de menos serve eu preocupar-me em demasia com aquilo que são conversas ou fatores externos ao grupo. E, efetivamente, se eu sentisse que dentro do grupo a classificação era tema, os resultados em si, sem olhar para o processo, era um tema. Isso era algo que se calhar iria necessitar mais a minha atenção e a minha intervenção. Vindo de fora é algo que honestamente não é assim tão importante, porque tendo em conta a competitividade desta liga é muito fácil ficar 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer, e aí as coisas podem mudar significativamente, e isso sim, acredito, nós felizmente não tivemos nessa posição, esperamos não vir a estar, trabalhamos para isso, mas temos que perceber que se algum dia estivermos nessa posição, não vamos de certeza absoluta colocar tudo em causa, não passaremos a ser uma má equipa, não passaremos a ter maus jogadores, simplesmente aquilo que nos preocupa neste momento é descansar, porque efetivamente estamos cansados, tivemos 2 jogos muito próximos, vamos ter uma deslocação muito difícil à Madeira, num ambiente muito próprio, num contexto muito particular, onde vamos ter também uma viagem e, portanto, o nosso foco é muito imediato, é muito dia-a-dia, contentes, porque obviamente temos um objetivo, 35 pontos, estamos a caminhar para lá, olhamos para a classificação e sentimos que neste momento temos várias equipas que estão mais longe desse objetivo do que nós. Agora, não serve de nada se não continuarmos a trabalhar da mesma forma, a respeitar os nossos adversários da mesma maneira e a trabalhar como temos trabalhado até aqui. Mais alguma questão? Força, Francisco. Eu queria perguntar sobre o bem. O jogador tem sido nesta equipa, tem outras jogadores do campeonato. Hoje entrou, fez um bom jogo, fez um belo gol. Pergunto o que é que o Benny pode dar diferente aos jogadores que estão no campo neste momento e se ele também já tem que reclamar por nível de futebol de campeões. Eles têm reclamado todos, olha, felizmente acho que praticamente, e tem acontecido até nos jogos em casa, quando vamos ao banco, os jogadores que entram têm correspondido e têm ajudado muito a equipa, e eu disse-lhes isso hoje, porque é muito fácil nós olharmos para os jogadores que estão em evidência, para aqueles, vai sempre haver jogadores com mais minutos, mas durante a semana estão todos a trabalhar, todos juntos, todos são importantes. Um treinador, se for dar um treino a 11 jogadores, torna-se muito mais difícil de preparar o jogo, portanto, todos são importantes. Obviamente que a decisão depois cabe ao treinador e nós assumimos as nossas decisões. Agora estamos muito satisfeitos com toda a gente. Em termos de características, acaba por ser um jogador, na minha opinião, um pouco mais talhado para aquilo que é o lado ofensivo do jogo do que propriamente o lado defensivo. Agora é um jogador versátil, um jogador que tem muita inteligência a ler o espaço. Agora, felizmente para nós, temos muitas soluções para essa posição, o que nos dá a possibilidade de gerir aquilo que eu disse, por exemplo, em relação à questão dos guarda-redes na semana passada, que é olhar para o adversário e perceber o que é que vamos privilegiar, aquilo que é o treino, aquilo que é o jogo e o rendimento, e a verdade é que os jogadores que têm estado a jogar nessa posição têm tido um rendimento interessante, no nosso entender, mas estrategicamente podemos em determinado momento optar por outros jogadores, mas isso lá está, faz parte do dia-a-dia, das decisões que temos de tomar. Estamos muito satisfeitos com o Benny, ficamos muito contentes que ele tenha entrado como entrou, mas não lhes resta nada a não ser trabalhar como têm trabalhado, para que depois, no momento em que nós tivermos de tomar a decisão, a tomemos sempre em prol da equipa, porque a equipa vai estar sempre em primeiro lugar.